Seja bem-vindo ao canal, Pastor Marconi Silva. Nesse vídeo você obterá as últimas notícias da assustadora guerra em Israel e Palestina. Bombas, mísseis e foguetes a cada 2 minutos. Somente a mão de Deus para nos abençoar. Nos abençoe. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se. Israel em guerra. Um bombardeio a cada 2 minutos, um estrondo na primeira semana. A Força Aérea de Israel disse ter lançado 6,000 bombas na faixa de Gaza na primeira semana de guerra. Contra o grupo terrorista palestino Hamas, em média, uma explosão a cada 2 minutos, a resposta de Tel Aviv aos ataques do 7 de outubro de 2023 já matou mais de 1,900 pessoas no lado palestino. Crianças são 1/3 das vítimas. Em toda a extensão da faixa de Gaza, bombardeios israelenses atingiram alvos civis, como hospitais, campos de refugiados, prédios residenciais, veículos de imprensa e universidades. Ao menos 7 jornalistas morreram. Israel diz que seus alvos são bases do Hamas e que se esforça para evitar danos a civis no território com 2,2 milhões de residentes. Estamos todos apavorados, disse o brasileiro Hassan Rabei. 30. Ele está com a família em Khan Younis, no sul da faixa de Gaza, para onde milhares de pessoas se deslocaram depois que Israel deu um ultimato aos moradores da região norte: muitos inocentes serão mortos no norte de Gaza. Tenho certeza de que acontecerá um massacre, afirmou Rabei, na terça-feira. 10 de outubro de 2023, um bombardeio de Israel matou 22 membros de uma família em Khan Younis. Na quinta-feira, 12 de outubro de 2023, 45 pessoas morreram sob os escombros de um prédio residencial atingido no campo de refugiados Jabalia. Também houve bombardeios no posto de controle de Rafah, única rota de fuga para o Egito. As autoridades do Cairo resistem à pressão internacional para abrir a fronteira e receber os refugiados. Há pelo menos 22 brasileiros em Gaza que esperam fugir para o Egito para serem repatriados, sem sucesso até aqui. Além dos bombardeios incessantes, Tel Aviv impôs um cerco total a Gaza e cortou o fornecimento de eletricidade, água e comida. A situação humanitária, que já era aguda antes da guerra, chegou à beira do colapso, e não há previsão de entrega de ajuda humanitária. Ao menos 423 mil pessoas já deixaram suas casas na faixa de Gaza ao longo da última semana, segundo as Nações Unidas. Em 1948, quando o Estado de Israel se estabeleceu, cerca de 750 mil palestinos foram expulsos de suas casas no território e se tornaram refugiados em Gaza, na Cisjordânia e outras partes do mundo. 3 em cada 4 palestinos em Gaza são membros de famílias oriundas de terras do outro lado da fronteira. Os palestinos agora temem que, 75 anos depois do que chamam de Nakba, ou catástrofe, um novo deslocamento em massa ocorra na região acompanhado de um morticínio sem precedentes. Israel se prepara para invadir a faixa de Gaza a fim de aniquilar a liderança do Hamas e resgatar as mais de 100 pessoas sequestradas por terroristas no sul de Israel e mantidas como reféns. O grupo terrorista diz que ao menos 13 reféns morreram nos bombardeios até agora. Israel já realizou 2 grandes incursões contra a faixa de Gaza desde a retirada de tropas e colonos de 2005, operações terrestres contra o Hamas em 2009 e 2014 duraram algumas semanas e terminaram com dezenas de soldados israelenses mortos, além dos milhares de mortos do lado palestino, a maioria civis. Israel e Gaza. O maior conflito da história dos últimos 50 anos. No território palestino, foram 2.329 mortes e em Israel, 1.300. Exército israelense se prepara para atacar Gaza por terra, o que pode ser um dos momentos mais críticos e mortais da guerra. Segundo especialistas, o número de mortos no conflito entre Israel e o Hamas já é o mais mortal em Gaza em toda a história, e o pior em 50 anos para Israel. Ao todo, 3.600 mil pessoas morreram no confronto, 2.300 mil em Gaza, segundo o último balanço palestino, divulgado neste domingo, e 1.300 mil em Israel, segundo as autoridades locais.
A maioria das mortes de ambos os lados são de civis. Crianças estão entre as vítimas. Último conflito mais mortal teve invasão de Gaza por terra. O número de mortos em Gaza ultrapassou da terceira guerra entre Israel e o Hamas, ocorrida em 2014, quando 2.251 palestinos, incluindo 1.462 civis, foram mortos, segundo dados da Organização das Nações Unidas, ONU. Aquela guerra durou 6 semanas e 74 pessoas foram mortas do lado israelense, incluindo 6 civis. Naquele conflito, após um intenso bombardeio com foguetes contra o sul de Israel por parte de ativistas palestinos, os israelenses iniciaram ataques aéreos contra Gaza. Os militantes de Gaza responderam, disparando foguetes contra Tel Aviv, e Israel decidiu atacar Gaza também por terra. Algo semelhante ainda não ocorreu no conflito atual. As Forças Armadas de Israel, entretanto, anunciaram no sábado, 14 de outubro de 2023, estar preparando uma extensa operação por terra, mar e ar à faixa de Gaza. Uma incursão por terra, segundo especialistas, será um dos momentos mais críticos e mortais da guerra entre Israel e Hamas. A guerra atual eclodiu há uma semana, quando terroristas do Hamas invadiram o sul de Israel num ataque surpresa chocante. Mais de 1.300 israelenses foram mortos no ataque inicial e abrangente em ataques de foguetes vindos de Gaza. Em Israel, só guerra promovida por Egito e Síria foi pior para Israel. Esta é a guerra mais mortal desde o conflito de 1973 com o Egito e a Síria. O ataque do Hamas contra Israel no sábado, 7 de outubro de 2023, ocorreu um dia após os 50 anos da Guerra de 1973, que quase levou o país a uma derrota. A Guerra do Yom Kippur, como foi chamada, começou com o ataque dos vizinhos árabes, liderados pelo Egito e Síria, contra Israel. Inicialmente, o país teve dificuldades de conter os ataques árabes, mas conseguiu se organizar e começou a lançar contra-ataques. Mais de 2.600 israelenses foram mortos. Por outro lado, não são conhecidos números exatos de vítimas, mas as estimativas chegam a 15.000 egípcios e 3.500 sírios mortos. 5 anos depois, Israel assinou um acordo de paz com o Egito, o primeiro com um país árabe, e o Acordo de Desengajamento de Forças de 1974, entre Israel e a Síria.